Olá! Hoje eu vou falar para vocês a respeito das linhas de Fibonacci, tá? Que é um tipo de análise técnica que a gente utiliza aqui durante as nossas operações. Elas trazem esse nome porque elas foram descobertas por um matemático, né, que se chamava Leonardo Fibonacci. Ele era italiano e ele descobriu esses números Fibonacci. E eles são extremamente populares entre as análises técnicas, entre os traders que operam no mercado financeiro, porque elas podem ser aplicadas em qualquer período do tempo. Então, os tipos mais comuns dos níveis de Fibonacci são os níveis de retração e os níveis de projeção, ou seja, a gente consegue visualizar onde a gente pode dar uma entrada de compra ou de venda e até onde a gente pode ir com essa operação, tá? Então, os níveis de retração de Fibonacci, eles vão indicar os níveis aos quais o preço ele poderia retrair antes de retomar ali a tendência principal. Então, o preço ele tende a voltar nesses níveis, né, antes de continuar ali a tendência predominante. E os níveis de extensão, eles vão indicar níveis em que o preço ele poderia alcançar após esse movimento de retração inicial, tá? E aqui na plataforma a gente tem uma ferramenta que a gente consegue traçar esses níveis de Fibonacci. Então a gente consegue pegar, normalmente o desenho aparece com esses tracinhos na horizontal e a gente traça aqui na plataforma. Eu vou mostrar para vocês como configura, tá? Por quê? Porque os níveis de retração que a gente utiliza, tanto para retração quanto para projeção, que a gente vai utilizar como suporte ou resistência, né? São os níveis de 61,8% e os níveis de 50%. Porque analisando o mercado, a gente consegue ver que quando o mercado faz uma correção, ele busca na maioria das vezes esses níveis aqui, o de 61,8% e o de 50%. Então a gente vai deixar, né, essas zonas mais evidentes durante a nossa análise, quando a gente for traçar as linhas de Fibonacci. Então a gente vai pegá-las na plataforma, vai colocar em qualquer ponto aqui da nossa plataforma, vai clicar com o botão direito e vai em propriedades de preço Fibonacci, tá? Vai vir aqui em aparência, definir cores por níveis. E aí agora a gente vai pegar os 50%, vai escolher uma cor aqui, tá? O meu tá rosa. 61,8 a gente escolhe uma cor diferente e a espessura a gente aumenta aqui para 2. Aplica e define como padrão. Ao definir como padrão, a gente não precisa mais fazer esse processo aqui novamente, tá? E dá um OK. Optem por cores diferentes do fundo da plataforma de vocês, para elas ficarem mais evidentes. Diferente da cor branca, prata, para não ficar na mesma cor dos níveis de 100%, 38,2% ou 0%, tá? Então, nesse momento aqui, eu já tenho configurado a minha região de 50% e a de 61,8%. Esses níveis da linha de Fibonacci, quando o mercado começar a corrigir movimento, eles vão funcionar como suporte e resistência. Numa tendência de alta, quando houver a correção, esses níveis vão funcionar como suporte e numa tendência de baixa, eles vão funcionar como resistência, tá? É bem simples. Vamos supor que aqui a gente tivesse uma tendência de alta. Eu vou utilizar aqui a ferramenta, que vai ser melhor. Vamos supor que aqui, ó, esse traço que eu fiz aqui, ele significa um mercado em alta, tá? Num determinado preço, eu sei que esse mercado tende a corrigir essa alta. E aí ele pode corrigir 50%, ele pode corrigir 60%, ou ele pode corrigir até 100%, tá? Mas vamos supor que aqui seja um mercado de tendência. E em mercado de tendência, essa correção ela tende a acontecer na zona de 38,2, se for um mercado de tendência muito forte, tá? E tende a corrigir também na região de 50 ou de 61,8. A região de 38,2 a gente sabe que pode haver a correção até ali, mas a nossa entrada a gente vai priorizar nas zonas de 50% e de 61,8 da FIB, tá? Então, a gente vai pegar aqui as nossas linhas de Fibonacci e vai traçar nessa alta aqui que o mercado teve. Percebam que aqui
ele corrigiu até 50%, tá? A gente poderia prolongar aqui também via até 61,8. Então, numa tendência de alta, como essas linhas vão funcionar como suporte, nesse momento, quando houver o toque aqui na nossa região, a gente faria uma operação de compra para seguir essa tendência de alta aqui do mercado, tá? Então, resumindo de forma bem simples, é isso. Ou numa tendência de baixa, deixa eu apagar aqui. Ou numa tendência de baixa, eu sei que esse mercado ele pode corrigir ali 50 ou 61,8 e a gente vai traçar as nossas linhas de Fibonacci aqui. Tocou lá na região de 61 ou de 50, eles vão funcionar aqui como resistência, então a gente vai fazer uma operação de venda, seguindo essa tendência, tá? Então as linhas de Fibonacci, elas são utilizadas no mini índice, no mini dólar, em ações, lá no Bitcoin, tá? E aí essa retração, ela vai fazer uma correção de uma tendência de alta ou de baixa, tá? Então a gente vai identificar um mercado de tendência, aguardar ali a correção para poder fazer a nossa entrada. Porém, a gente vai utilizar aqui fatores de confluência. A gente não vai simplesmente aguardar ali o toque na 50 ou na 61 para fazer a nossa entrada. A gente vai precisar de outros fatores de confluência para tornar mais assertiva e a gente entrar com mais confiança nessa operação, tá? Então, no meu operacional, eu exijo pelo menos 2 fatores de confluência, tá? Se for um mercado muito difícil no dia, eu exijo pelo menos 3. E quais fatores de confluência a gente vai poder utilizar aqui com as linhas de Fibonacci? Padrão de Kendall, que são aqueles martelo invertido, martelo, shooting star, hanging man, tá? Esses são os padrões de Kendall que a gente utiliza aqui para usar como confluência para fazer a nossa entrada aqui, tá? Pode ser também linhas de suporte e resistência. Vamos supor que aqui o mercado tivesse criado topos e fundos, tá? E aí a gente marcou as nossas linhas de Fibonacci e como o mercado fez um topo aqui, ele acabou coincidindo com a região de 61,8. Quando eu mostrar para vocês lá no mercado, vocês vão entender melhor, tá? Mas a gente pode usar níveis de suporte e resistência que foram deixados no passado do mercado para servirem aqui como confluência com as linhas de Fibonacci também, tá? E a gente também pode utilizar a média móvel com o período 20. Então, quando a média móvel estiver esbarrando aqui na região de 50 ou de 61,8, a gente pode usar ela como confluência na nossa operação também. Muitos traders utilizam essa média móvel, né, com o período 20 para usar ali como fator de confluência para fazer as entradas. Beleza? Eu vou mostrar para vocês lá no mercado para vocês conseguirem entender melhor. Eu apago aquelas linhas aí. Então, a gente vai identificar um mercado de tendência, por exemplo. Eu sei que aqui, ó, a gente teve uma tendência, uma alta de 19 pontos. Eu estou no dólar, tá? Então, nesse momento, eu vou traçar aqui, ó, vou vir em preço Fibonacci e vou traçar nessa alta aqui. Vou aguardar ali o toque na minha região de 50 ou de 61,8. Percebam que o corpo ele deixou no 38,2, mas o pavio ele tocou tanto no 50 quanto no 60, no 61,8. Então, nesse momento, a gente faria uma operação de compra, tá? Seguindo essa tendência de alta. E a gente vai utilizar os fatores de confluência, tá? Eu sei que aqui o mercado deixou um fundo. Na verdade, ele deixou o fundo aqui. Nesse caso aqui, a gente não consegue, olhando somente aqui para no mercado do dia, né, no mercado aqui anterior, a gente não consegue identificar suporte e resistência confluindo com 50 ou com 61,8. Vamos ver, padrão de candle, a gente também não consegue identificar ali. Não tem martelo invertido nesse caso aqui. Vamos ver a média móvel de 20. A média móvel de 20 também
não passou aqui na região de 50 ou de 61,8, tá? A gente pode buscar suporte e resistência lá no passado do mercado, tá? Mas vamos analisar aqui só de forma micro do mercado. Nesse caso aqui, nenhum dos fatores de confluência confirmavam essa alta, tá? Então, a gente perderia aqui uma entrada por não ter nenhum fator de confluência aqui nessa operação. Mas quem quisesse arriscar só usando as linhas de Fibonacci, né, teria dado um gain aqui. Vamos procurar aqui uma outra entrada. Ó, nesse dia aqui, o mercado deixou zonas de suporte e resistência, tá? Ó, deixou, tocou, retraiu, tocou, retraiu, tocou, retraiu, beleza? Até que a gente tem o rompimento. E aqui a gente tem uma alta do mercado. Observem que no preço aqui, 103 mil, 104 mil aproximadamente, esse mercado começa a corrigir esse movimento de alta. Então, nesse momento, a gente vai traçar aqui as nossas linhas de Fibonacci e vai aguardar a correção. Percebam que a região aqui da minha resistência, que foi rompida e agora virou um suporte, ela conflui aqui com a minha zona de 61,8 da FIB, tá? Como vocês sabem, não são pontos, tá? Não precisa tocar exatamente na linha, mas são zonas próximas. Aqui eu estou considerando o corpo para traçar a minha Fibonacci, mas se eu considerar pavio, ela fica ali certinho em cima da minha região, tá? Eu utilizo no corpo, as minhas marcações elas são feitas no corpo do candle, tá? Mas a gente sabe que aqui a gente pode considerar isso aqui como zona de 61,8. Então, eu vou aguardar ali o toque na minha região de 61,8 para fazer uma operação de compra, beleza? Ó, tocou lá, deixou o corpo no 50, mas o pavio encostou lá na minha região. Nesse momento aqui, a gente faria uma operação de compra e teria um gain, beleza? Vamos procurar outra região aqui. Aqui a gente tem uma tendência de alta, que a gente chama de tendência de alta sadia, tá? Ó, uma alta de 680 pontos. Chega num determinado preço, ele deixa um doji no mercado, tá? E começa a fazer ali a correção desse movimento de alta. Então, nesse momento, a gente pode traçar aqui as nossas linhas de Fibonacci, tá? Vamos ver agora se a gente tem algum fator de confluência. Eu sei que aqui atrás no mercado, ele deixou um fundo aqui, tá vendo? Ó, bateu, subiu, testou novamente, deu uma embaralhada aqui, uma lateralizada, e aí ele rompe aquela zona, tá? Aqui no mercado a gente tem, ele respeita aqui também, utiliza como resistência, beleza? E depois que ele rompe, ele começa a utilizar como suporte. Rompeu o suporte, virou resistência. Ó, rompeu aqui, já é suporte de novo, tá? Então, aqui a gente tem essa zona de suporte confluindo aqui com a região de 50%. Então, quando tocar aqui, quando o preço tocar na minha região de 50%, eu posso fazer uma operação de compra, porque agora eu tenho dois fatores confluindo, as minhas linhas de Fibonacci e a minha zona aqui de 50% da FIBO. Vamos ver se a gente tem um outro indicador. A gente vai utilizar a média móvel, período 20. Percebam que a média móvel ela está aqui, perto da 38,2, tá? Se a gente considerar o
pavio aqui, ela está próxima dos 50, beleza? Então, ela está aqui, perto da minha região. Nesse momento, a gente tem 3 fatores de confirmação. Média móvel de 20, as linhas de Fibonacci e uma zona de suporte, tá? Então, eu vou aguardar o toque, ó, tocou aqui na minha região de 50%, vou fazer uma operação de compra, e aí a gente teria dado outro gain aqui. Show? Agora, eu vou passar para vocês a projeção de Fibonacci. A projeção de Fibonacci ela vai dizer para a gente até onde a gente pode ir com aquela operação. A gente vai saber o nosso ponto de entrada e nesse momento a gente vai prolongar essa nossa operação, beleza? A gente consegue traçar ela de forma bem simples, tá? Eu só queria mostrar para vocês uma baixa aqui do mercado, tá? Que a gente também consegue utilizar as linhas de Fibonacci. Ó. Percebam que aqui a gente tem uma baixa de 800 pontos, então eu vou traçar aqui as minhas linhas de Fibonacci. Então, quando houver um toque ali na minha região, a gente vai fazer, nesse caso, uma operação de venda. Aqui as linhas de Fibonacci, elas vão funcionar como resistência, tá? Eu sei que aqui atrás, ó, o mercado deixou um fundo, mas está lá na 38,2, tá? Aqui ele deu uma lateralizada, percebam que quando ele lateraliza, essa região aqui, ela acaba formando um suporte resistência, ainda que pequeno, tá? Então, aqui a gente teria uma resistência ali na 61,8. Não está muito perfeito, igual no exemplo anterior, mas a gente pode procurar aqui um outro fator de confirmação. Esse candle aqui, ó, ele configura um hangman, um homem enforcado, tá? Então, a gente pode utilizar ele como filtro ali para nossa entrada de venda na região de 50%. Perceba que o mercado aqui estava em baixa, marquei minha FIBO. Agora ele começa a corrigir, lateraliza ali, tá vendo? Então, a gente podia entrar aqui, ó, na venda, nesse filtro aqui de entrada que seria o nosso hangman. Vamos ver a média móvel de 20? Olha aqui. A média móvel de 20 está ali na nossa região de 50%. Então, a gente tem 3 fatores de confirmação. As linhas de Fibonacci, hangman, que é o padrão de candle, tá? E a média móvel de 20. Nesse momento, a gente faria aqui uma operação de venda, beleza? E teria ali dado um gain. Agora eu vou mostrar para vocês a projeção de Fibonacci, que vai identificar, né, que vai mostrar para a gente até onde a gente pode ir com essas nossas entradas a partir da retração. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma tendência de alta, certo? Ó, uma tendência de alta. Vou traçar aqui a minha linha de Fibonacci. Eu sei que a minha entrada está perto aqui da região de 50 ou de 61 para eu fazer uma compra. Antes, a gente vai configurar a projeção de Fibonacci, que eu já estava esquecendo. A projeção vai ser a mesma figura aqui dessas linhas horizontais, só que ela vai ter um pezinho aqui no cantinho, ó. Quando você põe o mouse por cima, está lá, projeção de Fibonacci. A gente traça ela em qualquer canto aqui da nossa tela. Vai lá em propriedades de projeção e vai definir aqui 50 e 61. Possivelmente elas já vão estar definidas. Aí a gente aumenta a espessura, ó. A minha aqui nem estava, eu nem tinha aumentado ainda. E a 100% eu acho que ela vai estar em alguma das cores que você definiu, 50 ou 61. E aí você coloca ela de branco, só pra gente não confundir, tá? Dá ok. Pronto. A nossa configuração da projeção, ela já está feita. Como que a gente vai fazer essa marcação? Eu sei que a minha entrada seria nessa região aqui, tá? Tracei a minha FIBO na minha alta. Nesse momento aqui, a gente faria uma operação de compra. Eu vou traçar aqui com a minha resistência, só para sinalizar aqui onde a gente faria uma operação de compra.
vou apagar o preço Fibonacci só para a gente não se confundir. Então, a gente estaria comprado aqui no preço 95.080. Vou pegar a projeção, vou marcar na alta, soltei, trouxe aqui para onde ele corrigiu. Percebam que a gente entrou comprado aqui, tá? Que ele me mostra aqui as regiões de 50 e de 61,8, que a gente vai utilizar como alvo da nossa operação. Por quê? Porque eu sei que quando esse preço ele toca na região de 50 ou de 61, esse preço ele pode retrair na baixa novamente, tá? Então, o meu alvo seria aqui até os 61,8 ou até os 50%, num perfil conservador, que vai dar ali 470 pontos mais ou menos. Um perfil mais arriscado faz um preço médio. O que é o preço médio? A gente vem levando o nosso stop loss. Caso esse preço retorne, a gente garante alguma pontuação aqui na nossa entrada. Se ele não retornar, qual que é o nosso próximo alvo? O 100% aqui da minha projeção de Fibonacci, tá? Ele toca lá. Então, aqui a gente conseguiria garantir, ó, um perfil conservador, 450 pontos, um perfil mais arriscado, né, 754. E isso a gente vem fazendo o nosso preço médio, tá? Vamos procurar outra aqui para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente teve uma alta, tá? Percebi que esse preço vai começar a corrigir essa alta. Marquei a minha Fibonacci aqui, tá? Identifiquei ali os padrões de confluência e eu sei que a minha entrada vai ser aqui, próxima à região de 50%, tá? Próxima aqui de 50%. Então, entrei comprado, eu coloquei essa resistência aqui só para a gente identificar onde seria a nossa compra, tá? Então, aqui no 99.978, mais ou menos, a gente está comprado na operação. Até onde eu vou, até onde eu posso ir, né? Até onde posso surfar com essa entrada. Vou pegar aqui, ó, projeção de Fibonacci. Acompanhei a alta, acompanhei a correção. Então, eu sei que esse preço ele pode subir até a região de 50 ou de 61,8 da minha FIBO. Um perfil conservador traz essa operação até aqui e garante 400 pontos, mais ou menos, tá? E um perfil mais arriscado tá buscando o 100% da projeção lá em cima, tá? Então, a gente vem fazendo o preço médio, vem subindo o nosso stop loss. Porque caso esse preço não busque o 100%, a gente consegue garantir alguma coisa na operação, tá? Então, o perfil conservador traz essa operação aqui e garante 400 pontos. E um perfil mais arriscado prolonga essa operação e, ó, consegue garantir aqui 623. Beleza? É bem simples. Dei uma olhada aí nessa aula novamente e estudem, né, e testem essa análise aí na plataforma de vocês, nas operações de vocês. Até mais!